bem-vindos para mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje, gente, eu vou voltar a falar, né, do que eu vivo aqui, né, do que eu tenho aqui, que é a síndrome do pânico. Muita gente tem, assim, como que eu vou dizer? Muita gente tem dúvida, muita gente se pergunta por que acontece, né? Como que acontece, enfim, o que se sente. E hoje eu já falei que se sente assim, mais ou menos da forma que eu sinto, o que acontece quando eu tenho, né? Mas hoje eu vou estar falando de uma forma mais. Que eu peguei aqui um artigo, que é do ano passado, e do doutor Pedro Pinheiro e a doutora Cláudia Miliauskas. E ele foi atualizado ano passado. Antes eu quero agradecer os likes, compartilhamentos, tá? Inscrições. Obrigada, gente, pela força que vocês me dão. E eu vou fazer um outro vídeo explicando também, depois, a parte disso, explicando por que eu coloco o meu Pix ali toda vez que eu faço lives e tal, eu coloco fixado no primeiro comentário nos vídeos, né? Eu vou explicar isso num outro vídeo. Agora eu quero falar com vocês sobre, né, a síndrome do pânico e quem sabe o que vocês ainda tiverem de dúvidas, vocês possam tirar essa dúvida, né? Então, assim, a gente vai falar sobre as causas, os sintomas e o tratamento. Então, o que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico, ela também é conhecida como transtorno do pânico, é um distúrbio psiquiátrico muito comum que se caracteriza pelo surgimento espontâneo, súbito e inesperado de ataques de pânico recorrentes. Então, é aquele medo que vem do nada, né? Ter um ou dois ataques de pânico ao longo da vida, principalmente se desencadeados por situações de estresse, não é considerado um distúrbio psiquiátrico. Para ser síndrome do pânico, o paciente precisa ter episódios repetidos de crise e estar sempre apreensivo em relação ao surgimento do próximo ataque, que é o que acontece comigo. Toda vez que eu tenho uma crise de pânico, eu fico com medo que volte. Principalmente lá no início, eu ficava mais. Hoje em dia, graças a Deus, tá mais amenizado esses sintomas. Mas assim, é uma coisa que quando vem você fica com medo depois que apareça de novo aquele sintoma. Você não quer sentir mais aquilo, é horrível, né? Ninguém quer. Então você fica sempre preocupado, sempre com medo de, ai meu Deus, vai acontecer isso comigo de novo e tal. Até isso tem relação, pelo menos no meu caso, sair na rua. Quando eu tento sair na rua, eu lembro que eu já passei mal, aí vem tudo na minha cabeça, daí eu fico preocupada em sentir de novo e acabo sentindo. Aí eu não consigo sair, né? Aí aqui, ó. A síndrome do pânico é um distúrbio que faz parte de um grupo de doenças psiquiátricas conhecida como transtornos de ansiedade, do qual fazem parte o transtorno de ansiedade generalizada, a fobia social, a agorafobia, acho que é a agorafobia mesmo, e outras fobias específicas. Tá, e o que é um ataque de pânico? Né? Muita gente tem essa dúvida, às vezes já sentiu e não sabe. Um ataque de pânico é um evento que provoca medo intenso, né? Surge de forma súbita e habitualmente não está relacionado a nenhuma causa aparente, não tem nenhum motivo, né? Cada crise pode ter duração de vários minutos até 1 hora. Meu alguns minutos que eu fico assim. Mas é alguns minutos assim que pra mim parecem longos demais, sabe? É muito ruim. Durante os ataques de pânico, o paciente apresenta uma série de sinais e sintomas físicos que o faz pensar que ele pode morrer ou entrar em colapso a qualquer momento. O medo de morrer é a primeira coisa que vem, assim, quando a gente
tem um ataque de pânico. Mas olha aí, ó. Até 1/3 da população pode apresentar um episódio isolado de ataque de pânico, que geralmente vai embora e nunca mais volta. Já a síndrome do pânico, ela afeta cerca de 3% das pessoas e olha a curiosidade, sendo 2 vezes mais comum nas mulheres do que nos homens. Então, se você for olhar as estatísticas, são mais mulheres que têm essa propensão a ter síndrome do pânico, ou tem já, né, do que os homens, né? Talvez pelo fato das mulheres, eu acredito, vamos dizer assim, trabalharem mais que os homens, vamos dizer assim, porque além de trabalhar fora, a mulher cuida da casa, se tiver filho, cuida dos filhos, né? Tem tudo isso, então toda essa carga, né, acaba, se não se cuidar, acaba virando aí ou numa depressão ou numa síndrome do pânico, dependendo do que a pessoa vive, né, dentro de casa, com as pessoas que né, da família, dos amigos, enfim, no trabalho até, né, que no meu caso foi no trabalho, eu comecei a ter no trabalho, então, porque eu não sei se eu já contei a história, mas eu vou também fazer um vídeo contando a história específica de como eu fui demitido, do que aconteceu, eu vou contar também pra vocês, tá? Vou fazer um próximo vídeo aí também contando isso. Enfim, vamos lá. Mais nos homens do que nas mulheres, né? Uma importante característica da síndrome do pânico é o fato do paciente estar sempre preocupado com o retorno das crises, mesmo quando tá bem. Mesmo quando a gente tá de boa, a gente fica com medo de a qualquer momento ter alguma coisa. O medo de voltar a ter ataques de pânico é tão grande que o paciente frequentemente muda sua rotina diária. Situações que ele identifica como potenciais gatilhos para os ataques são evitadas a qualquer custo, mesmo que para isso o paciente precise se prejudicar socialmente ou profissionalmente, que é o meu caso, a situação de eu sair na rua, né? A situação de eu ver muita gente também, não consigo ficar perto de muita gente. Eu ia muito em show, em teatro, nas coisas, mas depois que eu comecei a ter síndrome do pânico, eu fui evitando esses lugares, porque exatamente é isso. Esses lugares me davam gatilhos, me faziam ficar com medo de sair de casa e acontecer de novo. Porque na minha mente, na minha cabeça, a minha casa é o lugar mais seguro, vamos dizer assim. Só que mesmo dentro de casa, às vezes eu tenho, entendeu? Então, quer dizer, realmente não é bem o lugar. Mas tem certos lugares que me provocam gatilhos e eu posso ter. Na rua, né? Enfim. E é isso, entendeu? Daí acaba prejudicando socialmente, né? Você se isola dos amigos, se isola da família. Você não consegue estar num lugar porque aquilo te faz mal. E aí você quer sair correndo, te dá desespero, você não quer ficar ali, né? E profissionalmente você acaba perdendo teu trabalho, o que foi que aconteceu comigo, né? Mas enfim, é isso. E aí, ó, mais de 40% dos pacientes com síndrome do pânico também apresentam algum outro distúrbio psiquiátrico. A depressão, ou agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada e o estresse pós-traumático, as associações mais comuns. As causas. Assim como ocorre todas as doenças de origem psiquiátrica, não tem uma causa exata, né? Para síndrome do pânico, não tem um motivo. Mas, por algum motivo ainda não bem esclarecido, os pacientes com transtorno de pânico apresentam desequilíbrios no funcionamento dos seus neurotransmissores que levam o paciente a ter medos súbitos, mesmo quando não tem nenhum motivo aparente para ter medo, ou seja, vem do nada, né? Muitas crises de pânico são desencadeadas por interpretações erradas do cérebro frente a situações triviais. Uma inocente dor de cabeça ou abdominal, por exemplo, pode ser o suficiente para o paciente achar que algo errado está acontecendo, desencadeando assim um ataque de pânico. Eu já tive
uma dor no estômago. Até ele tava falando isso, eu me lembrei. Uma dor no estômago que eu fiquei com medo. Fiquei com medo, eu não sabia o que era, e eu fiquei... Às vezes eu falo, não, é só uma dor de estômago, vou tratar com um remédio que é pra dor de estômago. Eu simplesmente entrei em pânico, comecei a chorar e, enfim, né? É isso. Sabemos que fatores genéticos e ambientais são dois componentes importantes no desenvolvimento da doença. A gênese do transtorno do pânico costuma estar relacionada ao binômio predisposição genética mais evento traumático que serve de gatilho para o surgimento do distúrbio. Aí, entre vários fatores de risco da síndrome do pânico, podemos citar história familiar positiva, alguém na família que já teve, adversidades na infância, algum trauma que sofreu na infância, ter outros distúrbios psiquiátricos como depressão, enfim, né? Essas coisas. Ter uma personalidade ansiosa, ser muito ansiosa. O estresse familiar, social ou profissional persistente, às vezes você tá com algum problema no trabalho, algum problema com algum amigo ou dentro da sua família que tá te causando um estresse muito grande e aí você acaba desencadeando isso. Histórias de traumas pessoais como assalto, acidente, essas coisas também pode sim desencadear, né? Os sintomas. Segundo o Manual de Classificação das Doenças Mentais, o paciente, para ser considerado portador da síndrome do pânico, precisa ter tido pelo menos uma das duas situações abaixo. 4 ou mais ataques de pânico em período de 4 semanas, isso eu já tive. 1 ou mais ataques de pânico seguidos pelo menos de 1 mês de medo persistente de ter outra crise, já tive muito. Hoje em dia, graças a Deus, está bem controlado. Como eu disse, a única coisa é o meu medo de sair na rua, né? Que isso ainda eu preciso tratar. Os sinais e sintomas típicos de um ataque de pânico incluem palpitação ou coração acelerado, sudorese, tremor, sensação de falta de ar, de não conseguir respirar direito, ou a respiração acelerada, dor ou desconforto no peito, que eu tenho muito quando eu tenho crise, dá um... Como que eu vou dizer assim? Fica tudo tensionado aqui e começa a queimar o peito. E parece que eu vou ter um ataque do coração. Sensação de dificuldade para engolir. Fecha a glote e não vai, gente. Náuseas, às vezes. Dor ou mal-estar abdominal também eu tenho às vezes. Dor de cabeça e tontura não. É difícil. Mas o resto dos sintomas, a maioria. Quase todos. Aí aqui, ó. Despersonalização, sentir separado de si mesmo, medo de perder o controle, medo de enlouquecer, medo de morrer, sensação de formigamento na face ou nos membros, já tive muito, calafrios ou ondas de calor, calafrio eu já tive muito, onda de calor durante ataque de pânico, não. Os sintomas descritos acima surgem de forma súbita, atingem seu pico em poucos minutos e podem durar até 1 hora. Alguns pacientes podem apresentar mais de uma crise por dia. Já tive mais de uma crise por dia já. É horrível, gente. Os sintomas físicos da síndrome do pânico podem levar o paciente a procurar com frequência os serviços de emergência, porque acha que os sintomas são reais, que ele tá tendo alguma coisa física mesmo, assim, grave. E eu já fui muito para PA, para UBS, achando que eu tinha alguma coisa e não era coisa do ataque de pânico mesmo. Indivíduos jovens e sem fatores de risco cardiovascular, que frequentemente procuram ajuda médica com queixas de dor no peito e suspeita de estarem infartando, muitas vezes têm, na verdade, síndrome do pânico e ainda não sabem, né? Eu já senti muito isso e eu ainda não sabia que eu tinha. Daí, quando eu fui saber que era isso, que eu fui entendendo melhor, aí eu falei, não, eu sei que eu não tenho, mas tinha muitas outras coisas que acontecia que eu achava que não era, enfim. Foi difícil eu começar a entender bem o que era, né?
Alguns pacientes passam anos indo a serviços de urgência até que finalmente alguém consiga identificar que é um problema psicológico, né? Os ataques de pânico são eventos muito desagradáveis. Eles colocaram tão desagradáveis aqui, mas são muito. Que o paciente com síndrome do pânico fica apavorado só de pensar que pode sofrer um novo ataque. Eu já tive muito esse medo de voltar os sintomas, enfim. E esse medo faz com que esse paciente passe a evitar qualquer situação que ele considere potencialmente perigosa. Se a primeira crise do paciente tiver sido em um determinado restaurante, por exemplo, ele pode se recusar a voltar a esse local pelo resto da vida. É que nem tem certos lugares que eu evito muito, que me dá gatilhos, né? Ou também ter dificuldade de visitar qualquer outro restaurante durante um bom tempo. Eu não conseguia ir na casa da minha mãe, até hoje eu não consigo, né? Porque eu não consigo sair de casa. Tinha vezes que eu me forçava a ir lá e eu tinha crise de pânico lá na casa da minha mãe. E tadinha, ela não entendia, né? Ela achava que... ela pensava tanta coisa, até ela começar a entender, foi difícil. Até pra mim, né? Foi difícil que tava sentindo. Esse medo faz com que o paciente passe... já falei sobre isso. Agorafobia. Agorafobia é um distúrbio psiquiátrico muito associado à síndrome do pânico. Ela se caracteriza pelo medo do paciente estar em situações nas quais ele não pode conseguir ajuda ou não conseguir facilmente voltar para casa caso tenha um ataque de pânico. Isso já aconteceu comigo, de evitar em lugares muito longe de casa, com medo de não conseguir voltar. Eu já tive muito isso. O paciente sente-se ansioso se achar que não tem controle da situação, fazendo com que ele evite situações triviais, que nem, eu não consigo, é exatamente isso, eu não consigo ir ao cinema. Eu viajei de avião uma vez, mas, olha, essa viagem de avião, graças a Deus, eu não tive ataque de pânico, só no início, antes de entrar no avião, que eu fiquei com medo, mas era um medo normal, e eu consegui controlar, graças a Deus. Andar de ônibus, não consigo mais. Se for um local muito longe de casa, aí eu não consigo ir. Se até a padaria, que é na esquina da minha casa ultimamente, eu não tenho conseguido ir, é difícil eu conseguir. Agora imagina vocês, eu pegar uma estrada e viajar, não consigo. Não vou mais. Antigamente eu ia muito, mas não vou mais. Ir a eventos onde haja multidões, show, teatro, essas coisas, não consigo, né? O prognóstico. Como o paciente sabe que as crises podem ser desencadeadas a qualquer momento e sem uma causa aparente, ele pode começar a impor vários limites, restringindo sua vida social e profissional, que é o que aconteceu comigo. Com o tempo, sua personalidade pode mudar, tornando-se mais passivo e dependente de seus familiares. Isso é triste. Porque não consegue fazer mais nada sozinho, né? Não consegue, às vezes, ficar sozinho. A síndrome do pânico é uma doença crônica, cuja gravidade pode flutuar ao longo dos anos. A longo prazo, os pacientes podem apresentar as seguintes características. São mais propensos ao uso abusivo de álcool e, enfim, né? Gastam menos tempo em passatempos, esporte, qualquer atividade física, apresentam maior dificuldade em manter emprego, tendem a ser financeiramente dependentes dos outros, o que é horrível. Eu sei porque eu estou passando por isso. Referem-se sentir emocional e fisicamente menos saudáveis do que outras pessoas. Evitam dirigir carro, principalmente se for longa distância, né? Quem dirige aí. Mas com o tratamento adequado, porém, o indivíduo pode conseguir se manter funcional e levar uma vida normal ou quase normal, com poucas restrições. Tem tratamento, né? Tem primeiro Deus e depois os médicos, né, gente? O que é importante. Então, é o que eu sempre falo. A gente tem que sempre pôr Deus em primeiro lugar, nunca perder a fé, porque para tudo nessa vida tem jeito, para tudo, até para isso. E eu olho para trás assim, como eu estava antes e como eu tô agora,
eu melhorei muito, 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 muito de verdade. Melhorei bastante e eu ainda tenho muito o que melhorar. Principalmente a parte de sair de casa. Eu quero voltar a ter a minha vida ativa. Às vezes eu penso muito nisso, né? E tem horas que vem coisa boa. E eu não vou mentir, tem horas que vem assim um sentimento de ai, mas e se eu tentar e passar mal de novo? Aí eu passo mal só de pensar que eu ia passar mal, né? Eu fico mal só de pensar que eu ia ter alguma coisa no meio da rua, entendeu? Então, pra mim, eu tenho que tratar isso. No momento eu tomo medicamento pra síndrome do pânico, né? E vou começar a minha terapia, que é o que eu vou falar aqui sobre alguns tratamentos que tem, né? Que é eu vou começar a terapia com a psicóloga. Aqui, ó, tratamento. A síndrome do pânico é habitualmente tratada como uma combinação de psicoterapia e medicamentos. Temos o TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que ela ajuda o paciente a entender a forma como os problemas, pensamentos, sentimentos e comportamentos afetam a si mesmo, né? Então, ela ajuda o paciente nisso. A terapia cognitivo-comportamental costuma envolver uma consulta semanal com terapeuta especializado, com duração média de 1 hora. Os resultados do tratamento começam a ser vistos após algumas semanas ou alguns meses. Eu, como tive o tratamento muito descontinuado, quando eu começava a melhorar, acontecia alguma coisa que eu perdia aquilo. Eu perdia aquela melhora, eu voltava tudo para trás, porque ou era um convênio que já não tinha mais, ou era uma demora no SUS para conseguir um psiquiatra, um psicólogo, enfim. Eu tive o tratamento todo descontinuado, não foi legal. E temos também aí a terapia farmacológica, são os medicamentos, né? Os antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os ISRS. É bem difícil a sigla, eu sei. Como estalopram, citalopram, que é o que eu tomo, sertralina, paroxetina, fluoxetina, né? São os antidepressivos aí, ou inibidores de recaptação da serotonina e da noradrenalina, que são os ISRSN. Como a venlafaxina, se alguém toma aí já vai saber. É importante esclarecer que paciente que os antidepressivos demoram cerca de 2 semanas para começarem a fazer efeito. Então, quem começar a tomar só vai sentir realmente os efeitos após 2 semanas de tratamento. No começo, você não vai sentir nada. No primeiro dia que eu fui tomar meu medicamento, eu senti um enjoo muito forte, muito forte. Era um enjoo horroroso. E nenhum efeito, assim. Então, demorou 2 semanas para começar a ter o efeito que o medicamento precisa ter, né? Porque o organismo, primeiro, ele precisa se acostumar com aquilo dentro dele. E aí ele falou, opa, isso daqui é uma coisa boa que eu tenho que mandar lá, né, pros neurotransmissores, né, pra cabeça, porque aqui não tá legal o negócio. Então, eu sei que isso aqui é uma coisa boa, eu tenho que mandar pra lá, mas isso demora umas 2 semanas, mais ou menos, né? É importante esclarecer também as benzodiazepinas, como clonazepam, alprazolam ou diazepam, são ansiolíticos que têm ação rápida e ajudam a controlar os sintomas durante um ataque de pânico. Então, é aqueles que geralmente tem os sublinguais, né? Que te acalmam na hora. Assim, demoram uns minutinhos, já te acalmam. Mas não são um tratamento assim. Como que eu vou dizer? São para fazer melhorar ali na hora, mas não é um tratamento, sim. Pelo menos ao meu ver, no que eu entendo, eu acho que não é. Os tratamentos mesmo são esses que. Aí com esses antidepressivos, mas tem esses que são os ansiolíticos, né, que vão ajudar na hora a melhorar a ansiedade.
enfim. É sobre isso, tá? Eu peguei referências aqui do Dr. Pedro Pinheiro e da doutora Cláudia Miliauskas. Eles são psiquiatras, né? Isso. Ela é médica psiquiatra e professora adjunta de psicologia na Faculdade de Ciências da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ele também é médico graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com títulos de especialista em medicina interna e nefrologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro também, tá? Então eu peguei esse artigo aqui deles, para vocês tentarem entender mais ou menos, né? Se alguém tinha alguma dúvida sobre sintomas, tratamentos e essas coisas, eu tentei aqui, através da leitura aqui, esclarecer para vocês e também sobre o que eu passo, né? Que tem tudo a ver com o que tá no artigo aqui, tá? Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa nesse vídeo, tá? Deixem o like, comentem, compartilhem com quem precisa, tá? Inscrevam-se e até o próximo vídeo, tá? Beijo no coração de todo mundo. Tchau!